É uma honra estar aqui, vim de Brasília, morava em Uberlândia até 28 anos. Em Brasília aconteceu a minha vida com Parkinson, lá eu tive o diagnóstico, e lá começou toda a minha vida com Parkinson. E já contando a minha história, foi lá que começou a minha trajetória da psicologia para a vida. Porque eu usava a psicologia como profissão na empresa, nas organizações, de maneira assim, vamos dizer, imatura, né, emocionalmente. Quando eu coloquei a psicologia na minha vida foi com Parkinson. Porque eu tive, com 29 anos, eu tive tremor na mão esquerda. Você teve Parkinson com 29 anos? E eu fui em 4 médicos no início do diagnóstico, 29. E eu percebi que um deles só teve a coragem de falar assim: Romulo, você tem Parkinson. Vamos esperar os dados clínicos nos dizer. E os outros 3 ficavam com dúvida, que eu era muito novo, né? E eu fui 3 anos nessa onda de pensar no Parkinson ou tremor essencial, até que quando eu tive 3 anos depois veio o diagnóstico exato. No Sara Kubitschek, a médica, nem lembro o nome dela mais, ela disse: você tem Parkinson, não tem dúvida nenhuma disso. Vai estudar a doença. Ô Rômulo, e a tua cabeça com doença de Parkinson? Nessa trajetória? E foi nesse sentido que eu comecei a perceber assim, que o quanto a minha profissão poderia ser diferencial com o Parkinson. E foi o dia que crucial, quando eu voltei do meu doutorado, 2019, 18, eu fui para a junta médica do Ministério da Educação, porque eu sou servidor da CAPES, que é a agência de fundação e pesquisa no Brasil. E eu era coordenador geral lá de pessoas e tinha uma vida profissional muito consolidada, né? Eu estava num lugar com 27 anos que muitas pessoas sonham de estar. Serviço público, estável, de carreira, ganhando dinheiro bem, só que ali morava que eu falo de uma despersonalização do Romulo. Eu estava ali estressado, ansioso, família, muita demanda familiar, e eu querendo ser o bonzinho da família, querendo ser o bonzinho pros outros no trabalho. E quem era o Romulo ali? Eu estava sendo coordenador geral, mas não estava sendo eu enquanto pessoa. E veio o Parkinson me afetando isso aí. Você estava servindo as pessoas, mas não estava servindo a você mesmo. Justo. E com isso veio o tremor muito forte. Eu ia digitar texto para enviar e-mail. Não, 30 minutos, uma coisa eu fazia em 1 minuto. 15 minutos, meia hora. E veio o desespero de você, rapaz, como lidar com isso agora, né? E foi numa história da junta médica do Ministério da Educação que começou tudo. Que eu fui ser entrevistado por 3 médicos na junta médica. 3 médicos. Confesso que, ó, um aqui, outro aqui, outro à minha esquerda. E a primeira médica, qual que era o objetivo da junta? Era você avaliar, fazer adaptação de carga. Porque eu trabalhava 8 horas por dia e eu pedi redução de carga horária, pelo jeito que eu tenho. A primeira médica, eu entrei na sala tremendo, com a medicação, o efeito da medicação era muito rápido, né? A primeira médica olhou pra mim... Você tava em on. Eu tava em off. Em off? Tremendo. A primeira médica olhou pra mim e falou assim, olhando com aquela cara assim de coitado, né? Um cara dessa idade, tremendo. Olhou pra mim e falou assim, senta aqui. E aquele olhar de tristeza, de piedade, de coitadinho. A do meio, doutor, ela foi preenchendo o que eu falava. Nem olhar para os lados. A terceira médica olhou para mim, com o olhar profissional, e falou assim: Romulo, você tem Parkinson, você é psicólogo, minha mãe tem Parkinson. Eu falei assim: o quê? Minha mãe tem Parkinson e ela sofre disso há 20 anos. Ela faleceu o ano passado. E o que ela mais precisava de um psicólogo para colocar o Parkinson no eixo e aceitar a doença. Então você merece uma priorização, 2 horas a menos de trabalho. Você vai trabalhar 6 horas, ficava menos estressado, e você vai estudar 2 horas por dia. Eu estou mandando você estudar. Estudar para ajudar as pessoas. Estudar psicologia para me ajudar primeiro, né? Aqui ficou na minha cabeça, fui para casa, gente. Eu tava morrendo de medo de ser aposentado daquela vez. Porque com o Parkinson evoluindo, você acaba sendo aposentado nessa época, né? E foi esse dia que eu comecei a ler mais, a pegar num livro, a cronometrar tempo de leitura. Eu via que eu estava em estado on, quando eu li o Flow, né? Você ficava ali, um momento de concentração, e os sintomas paravam, velho. Olha só, eu estou conversando com vocês aqui, eu posso estar em off, mas no meio da conversa, quando mais relaxar, mais
competência, eu vou dar com parça. Os sintomas vão diminuir bastante. Fui percebendo, doutor Edson, que a cada vez que eu lia mais, ficava mais tranquilo, menos agitado, menos ansioso e mais concentrado. Aí eu percebi tanto que os sintomas motores da dopamina, ela tem influência no psicológico. Você estar em off hoje, você conseguir lidar com off, era a chave do momento. Ou seja, você está me falando mais ou menos que para entrar no off, se você mantém um estado psicológico melhor, você vai demorar mais para entrar no off ou vai entrar no off de uma maneira mais branda. Sem dúvida nenhuma. O trabalho... Dependendo um pouco menos da medicação. Porque eu falo, a medicação, você vai precisar da medicação. E você vai evoluir, vai evoluir o parço. Nem como você iludir as pessoas, não vão evoluir, vai. Só que quanto mais você tem competência emocional para você lidar com isso, mais você vai colocar a sua vida com mais positividade e mais estabilidade. E foi esse momento que eu comecei a colocar o rumo mais maduro emocionalmente do cara que era imaturo. Porque até então, eu era um bobo, tudo quanto se estava bom, porque eu era um cara muito comunicativo, o cara que conseguia fazer as coisas, o cara que passava no vestibular, o cara que ficava, não deixava um vermelho na escola. Era o cara que tinha competência. Então, vem o partir da competência, nossa, quem sou eu depois disso? Eu fui resgatando isso em mim, né? Até que uma vez, né, eu fui, comecei a fazer vídeo no YouTube, contando a minha história de vida, de maneira despretensiosa, lá em 2020, em janeiro. Foi o primeiro vídeo no YouTube que eu fiz, contando da atitude mental positiva no doença de Parkinson, utilizando a psicologia comportamental cognitiva, como eu lidava com isso, aquelas técnicas que eu aprendia. Por isso eu falo que a psicologia é para a vida, não mais para a como profissão, somente. E ali, eu gravei 3 vídeos, acho no 4º ou 5º por aí, e eu estava solteiro, porque eu separei conjugal.